Vamos ver como que a gente faz o conector aqui, no caso o cabo tronco, né? Do microinversor da Daiwa de 2250 watts. O que acontece? Esse conector AC, a saída dele, né? Para a gente saber aqui onde que é o neutro, terra e fase, um pouquinho difícil, porque o que acontece? A marcação ela fica lá no fundo, vai ficar lá no fundo, certo? Então aqui embaixo, por aqui não vai dar para ver, né? Mas vocês olhando aí, lá no fundo, embaixo nós temos o terra, marcado pela letra T. Aqui do lado direito, lá no fundo, a gente vai ter o N do neutro do lado direito aqui, e do lado esquerdo a gente vai ter o L de linha, né, que é a fase, tá? Então às vezes a gente fica um pouco confuso nisso aí, porque fica muito lá no fundo, né, muito lá no fundo as indicações. O que acontece? O terra sempre vai ser aqui embaixo, o terra é aqui embaixo. Se a gente for usar entre fase e fase 220, então fase 1 ou fase 2, aqui tanto faz, tá? Se colocar fase 1 aqui ou a fase 2 aqui, tanto faz, porque o que acontece? O microinversor ele vai sincronizar pelo sinal de rede. Então, para uma rede trifásica 220, onde que nós temos fase e fase 220 e fase e neutro 127, no caso a gente vai usar só fase e fase, né? Então a fase 1 ou a fase 2, se for do lado esquerdo a fase 1 ou a fase 2 do lado esquerdo, isso aí não vai interferir em nada. O microinversor, no caso, ele vai sincronizar com a fase de rede. Agora, se eu tiver uma ligação que é 380 volts, trifásico, onde que eu tenho fase e neutro 220 volts, aí a gente já deve ficar bem atento, correto? Porque o que acontece? O neutro, normalmente, ele vai estar aterrado. Então, na prática e na teoria, né, o terra aqui, ele vai ser o mesmo ponto do neutro. Então, se no microinversor eu coloco o neutro desse lado e no outro microinversor eu colocar o neutro desse lado aqui, vai dar um curto, tá? Então aqui, principalmente para ligação onde está a ligação trifásica ou bifásica é 380 volts, né? Ou seja, entre fase e neutro eu tenho 220 volts, então a gente tem que ficar atento com isso. Então aqui do lado direito eu tenho o meu neutro e do lado esquerdo eu tenho a minha fase. E aí como eu faço a conexão? Como aqui é fêmea, o conector é fêmea, eu vou ligar um conector macho. Então se eu for ligar aqui um conector macho, o que acontece? Ó, vai encaixar desse lado. Então eu tenho, aqui vai ser o terra, aqui vai ser o terra, aqui vai ser o neutro e aqui vai ser a fase, certo? Aqui também tem a indicação, mas também ela é bem pequena, ó. Neutro aqui o L de linha e aqui embaixo, né? Eu tenho um T, ó. Embaixo eu tenho um T, não dá pra ver, mas aqui embaixo eu tenho um T do terra, certo? Bem, para fazer aqui o cabo tronco, eu vou usar o conector macho, que vai ser ligado aqui na saída do microinversor, né? E esse conector macho, a gente pode usar um cabo PP de 3 vias. Esse cabo PP de 3 vias pode ser de 4 milímetros, porque a corrente máxima do microinversor é de 10,3 amperes. Então, se eu for usar um cabo, tem gente que usa o cabo de 6 milímetros, só que o cabo de 6 milímetros, o que acontece? Acho que um exagero, né? Então é que o conector que vem, ele é um conector de 2,5 e um conector de 6 milímetros, certo? Então aqui eu vou usar esse cabo aqui só para demonstração.
tá? Mas vocês podem usar aí o cabo PP, seria o mais correto. Vou desencapar o cabo aqui, pra gente fazer essa conexão. Bem, gente, aqui tem um detalhe, esse alicate aqui, né, eu estou usando um cabo AC, só que esse alicate aqui, se eu for usar num cabo DC, ele não serve, ó. Esse cabo aqui é um cabo DC, como é corrente AC, eu estou testando um cabo AC. Se eu for usar esse alicate aqui, ó, o que acontece? Ele não consegue descascar. Então esse cabo, esse alicate é um alicate só para cabo AC. Se eu for querer desencapar um cabo DC, que é esse cabo aqui, eu já tenho que usar esse tipo de alicate, certo? Então aqui, ó, vou colocar aqui, esse aqui é um 6 mm, então tem que colocar aqui, ó, e puxar. Aí, ó, aí consegui desencapar. Então, para um cabo DC, eu uso esse alicate aqui. Agora eu vou colocar os conectores. Vou colocar o conector do terra, cabo verde. Vou usar esse alicate. Gosto de usar esse alicate aqui como esse tipo de conector, né? Do lado. Ficou bem preso, ó. Ficou bem preso. Agora, se eu fosse usar num conector tipo MC4, aí já teria que usar esse tipo de alicate, ó. Conector MC4 para corrente DC, já seria esse alicate aqui. Caiu aqui. Vou colocar aqui o azul, que vai ser meu neutro. Bem fino. E aqui o vermelho, que vai ser a minha fase. Então tem um conector aqui para 4 mm. Bem, como nós vimos, o de baixo é o terra. Pronto. Terra aqui é o de baixo. Eu ligo o cabo verde. Antes disso, a gente não pode esquecer de colocar essa parte aqui do conector, né? Então, passar as 3 vias aqui primeiro logo. Na parte de baixo, vamos ligar aqui o terra. Como nós vimos aqui, ó, do lado, um terra para baixo, né? Do lado direito é o neutro. Então aqui eu vou colocar do lado direito neutro, o azul, né? E sobrou aqui do meu lado esquerdo, que é a fase, né? Que é o L de linha. Tem um L de linha. Apertar bem.
tá bem firme, né? E aqui colocar a capa do conector. Nessa capa do conector nós temos aqui uma parte mais saliente, né? Aqui, ela é mais comprida, maior, né? E aqui do outro lado ela é menor. Essa parte maior ela vai do lado aqui do conector. Tem essa ranhura aqui. E beleza, deu clique, ficou o conector. Então aqui, ó, vou encaixar aqui. Nós temos neutro, linha e aqui o terra. Neutro, fase, terra. Do outro lado, se a gente for usar para fazer o cabo tronco, vamos colocar primeiro essa parte aqui do conector. Aqui eu usei o conector macho, vai encaixar aqui no conector fêmea do microinversor. Então, se eu usei o conector macho desse lado aqui eu tenho que usar o conector fêmea, certo? E a mesma coisa. Que vai ser o terra, o neutro e a face. Então, se a gente for olhar lá no fundo, nós temos lá o neutro, aqui ó, o N de neutro, o L da linha, né, que é a fase, e o PE, né, o PE lá, que é o terra. Então vamos colocar primeiro o terra, né, e aí terra já nos guia, terra vai guiar a gente, para não se perder. Terra verde, aperta bem, olhando o conector de frente, terra neutro, então o neutro vai vir aqui, é o azul. E sobrou do meu lado esquerdo a fase. Esse cara aqui eu vou usar, estou usando aqui um cabo, um fio vermelho. Usando um fio vermelho aqui de 4 milímetros. 6 milímetros eu só uso quando eu já coloco os 3 microinversores, né? E aí, como a corrente já é de 30 amperes, corrente máxima, né? 30 amperes eu uso o cabo de 6 milímetros. Fora isso, eu uso o cabo de 4 milímetros. Coloquei a linha, cabo vermelho que representa a fase. Bem preso todos eles, ó. Bem preso. E a mesma coisa, ó. Um ressalto maior, a gente vai ligar essa ranhura aqui, ó, que é maior. Pronto. Então aqui eu já tenho um cabo, aqui, cabo tronco, que sai do microinversor, no caso seria o primeiro microinversor, e ele vai ser ligado no conector tipo T. Sai fêmea, se sai fêmea, vai ligar no conector tipo T, lado macho.
lado aqui. Pronto. E aqui o detalhe, né? Tem que pressionar bem. Tem que fazer esse clique aqui. Certo? Então é isso aí, gente. Essa ligação aqui realmente confunde, principalmente quando é uma ligação que eu tenho a rede elétrica 380 volts, então entre fase e neutro eu tenho 220 e eu não posso inverter aí o neutro, a entrada de neutro com a entrada de fase. Qualquer dúvida aí, pessoal, pode perguntar, eu esclareço. Se eu puder, eu vou esclarecer.